eles falaram que, na verdade, eu já deveria ter saído da empresa. Teoricamente, eu estava meio que ilegal, assim, no país, porque eu não deveria estar trabalhando para minha empresa antiga. E aí, galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim terminar a fofoquinha que eu comecei no último vídeo da tour do apartamento vazio. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar aqui nos cards. E se você curte os nossos conteúdos, gosta dos vídeos que a gente posta aqui, não esquece de seguir a gente aqui embaixo, que é muito importante pra gente, e também comentar o que vocês querem ver para incentivar a gente a trazer mais e mais conteúdos para vocês. Então, fofoca eu sei que é um negócio que vocês gostam bastante e vocês também se interessam bastante por conteúdos de visto de trabalho, como que é trabalhar na Áustria, baseado nos comentários de vocês que a gente tem recebido. Então, hoje eu vim contar para vocês o que aconteceu, que eu mudei de emprego, que eu falei no último vídeo, como que ficou a minha situação aqui. Então, só para dar um spoiler, eu mudei de emprego, sim. Aliás, vamos começar do começo? Inclusive, eu não sei se eu vou conseguir focar porque tá um tempo belíssimo, tá um pôr do sol lindíssimo aqui em Viena. A gente tá no meio do outono e esse ano tá sendo bem atípico assim, né? Dos últimos 2 anos que a gente tá fora do Brasil, eu acho que esse é o outono que tá sendo mais agradável porque tem sol todos os dias, assim, que não foi comum no ano passado, quando a gente chegou aqui, mas a gente tem tido uns dias belíssimos aqui em Viena. Bom, então vamos para fofoca, né? No último vídeo eu antecipei aí que eu tinha saído do meu emprego anterior e tinha voltado para o financeiro, mas para contextualizar a gente vai precisar voltar lá atrás. Então lá para o meio do ano, mais ou menos, eu estava passando pelo LinkedIn como se não quisesse nada e vi uma vaga de gerente global em contas a pagar, no financeiro. Para quem não sabe, eu sempre trabalhei no financeiro, então eu iniciei na área fiscal, depois comecei a trabalhar em Accounts Payable, sempre com SAP, o sistema, e depois fui para projetos, enfim, tudo mais. E até o meu último emprego no Brasil, eu trabalhava no financeiro, então passei por compras, enfim, cuidei de toda essa parte de entradas, né, em multinacionais. E o meu último emprego era coordenação de contas a pagar numa multinacional. Eu cuidava da operação de América do Norte. Acabou que eu tive um burnout, que eu já falei em vários vídeos aí, e foi bem cansativo assim para mim esse emprego. Eu adorava a equipe, adorava a empresa, adorava as pessoas. Eu gostava da área, mas eu já estava num nível assim que não estava me fazendo mais feliz e eu acabei tendo um burnout. E foi aí que a gente decidiu ir para o Canadá. Inclusive, se você não sabe dessa história, tem vários vídeos aqui que a gente conta isso, então segue de novo aí a gente e procura esses vídeos, vou deixar aqui no card também. E aí foi quando a gente foi para o Canadá. Então, quando a gente foi para o Canadá, a minha ideia era já mudar de área, né? Eu sempre quis trabalhar com TI, então na minha cabeça era, bom, a gente vai para fora e a gente vê o que acontece. E aí, como eu tinha tido esse burnout, eu quis tirar um período sabático também, pensei, vou fazer algum curso de algo que seja legal, que eu me divirta e tudo mais, e que talvez no Canadá eu tenha alguma oportunidade. Então comecei a fazer video production, produção de vídeos no Canadá. Foi um curso bem legal, mas chegando lá, como vocês sabem também dos outros vídeos, eu fiquei super depressivo, porque o Canadá não funcionou para mim, não era o que eu estava esperando. Eu vim de um lugar no Brasil que eu posso dizer que eu estava ascendendo na minha carreira, eu tinha uma vida confortável, eu gostava da minha vida no Brasil no geral. Então quando eu cheguei no Canadá, foi um choque bem grande. Eu achei que o video production ia funcionar bem, porque o polo de cinema no Canadá fica em Vancouver, porém não rolou. Eu gostava muito do curso, eu achava super legal, enfim, mas até para você entrar nesse ramo você precisa ter um computador melhor, precisa ter câmeras boas, enfim, materiais de áudio e tudo mais. E assim, gente, no Canadá a gente chegou um momento que a gente mal tinha dinheiro pro aluguel, né? Então foi bem difícil, falei, olha, acho que não tá funcionando, vou mudar para Project Management. Então fui para gestão de projetos para tentar linkar mais ou menos com o que eu já tinha feito toda a minha carreira. Então trabalhei em vários projetos internacionais, viajei o mundo inteiro, participando de projetos de implementação de sistemas, enfim.
E foi o que eu comecei a estudar no Canadá. E aí nesse meio tempo, logo que a gente chegou, como eu disse no outro vídeo também, eu coloquei o Open to Work no LinkedIn. Inclusive, se você está procurando emprego e se perguntando se funciona, o selo sim funciona, porque funcionou comigo, estávamos no Canadá. E aí o dono da empresa viu o meu Open to Work lá e me ofereceu um emprego aqui na Áustria, que foi como a gente veio parar aqui. Então eu trabalhei durante um ano nessa empresa de software. Era uma empresa austríaca, de um sistema que há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu acho, não sou muito bom, mas eu vou colocar aí na tela o quanto tempo atrás, porque minha memória não anda boa. É uma empresa que eu trabalhei com eles foram o meu fornecedor na época, quando eu trabalhava numa farmacêutica. A gente implementou o sistema no Brasil, então eu ajudei eles a desenharem toda a lógica de nota fiscal eletrônica, como deveria funcionar, como que a gente conectava isso na Cefaz, puxava informação e batia com pedido de compras, enfim. É um sistema que faz esse tipo de processo dentro das empresas. Então lá atrás a gente fez isso para o Brasil, a gente era o primeiro cliente deles no Brasil, então eles subestimaram o Brasil, como sempre, né? E aí a gente demorou um bom tempo e desenhou e fez um negócio funcionar para o Brasil. Corta que estamos no Canadá, recebi uma proposta do dono dessa empresa e a gente veio para cá porque ele lembrou que a gente trabalhou junto. Então eu vim como consultor desse sistema e eu trabalhei lá durante um ano. E aí nesse meio tempo algumas coisas na empresa me desagradaram, que não achei que batiam muito com o meu perfil de trabalho, né? A empresa, eu super amava as pessoas, amava o processo, amava o que eu fazia, porque eu sempre quis trabalhar com TI, então ser um consultor de TI era algo que estava me deixando super feliz, e ainda mais porque depois de um ano sofrendo pra caramba no Canadá, pra mim chegou o meu momento, né? Então, consegui entrar na área de TI, consegui um emprego legal, vim pra Áustria e estava tudo funcionando pra mim. Mas tinha algumas coisas que não estavam indo de acordo com o que eu acreditava quanto empregado mesmo, né? Então, estava um dia no LinkedIn, rolando a tela, e vi essa vaga de gerente de Accounts Payable Global numa outra multinacional aqui. Como o meu visto era o Red White Red Card, e ele é atrelado ao empregador que me trouxe pelos primeiros 2 anos, né? Então, depois de 21 meses eu consigo dar entrada no Plus, que é o que o Léo tem. Eu achei que não ia rolar. Então, eu apliquei por aplicar, como a gente sempre vai, candidatura simplificada, clica lá e vai, enfim. E eu fui lá e apliquei. Não era candidatura simplificada, mas entrei no site, apliquei, enfim. E aí, eis que no meio do ano me chamaram para uma entrevista. Fiz a primeira entrevista com RH, achei que não ia rolar, achei a menina super apática, assim, sem expressão e tudo mais. No dia seguinte falaram que eu tinha passado para eu fazer a segunda entrevista. Fiz a segunda entrevista e aí o cara que seria o meu chefe nessa empresa foi super, super, super legal. E aí já foi me dando mais eu acho que vai rolar aqui, acho que eu gostei, enfim. E aí foi passando, eis que passei na vaga e avisei a empresa que eu estava trabalhando que, olha, recebi uma proposta em outra empresa, é uma proposta grande, com bons benefícios e tudo mais. E aí, na época, tinha um diretor, as nossas ideias não batiam muito e esse era uma das questões. E uma outra menina que também, eu meio que reportava para ela que também não batia, então eu ficava nesse impasse. Fui avisar que eu tinha recebido essa proposta e mais ou menos que a mensagem desse meu diretor foi: eu acho que você tem que ir. Então eu entendi o recado do tipo, bom, não me querem aqui, então eu vou. Enfim, foi um carnaval assim a minha vida nessas últimas semanas, nesses últimos meses, porque aí o CEO me chamou, porque é uma empresa pequena, né? Eles têm escritório em outro lugar, mas ainda é uma empresa que eles consideram como se fosse uma startup. Eles estão crescendo muito, os clientes são muito grandes, tem uns investidores investindo agora na empresa, então eles esperam que nos próximos 5 anos a empresa cresça muito. Então é uma empresa que está crescendo, mas ainda é uma empresa que tem uma estrutura de startup, eles agem muito como se fosse uma startup, enfim. Então você acaba conhecendo todo mundo lá, e aí o CEO acabou me chamando para a gente conversar, para ele entender o porquê que eu estava saindo. E o CEO é um dos
3 sócios da empresa, né? E aí eu expliquei toda a situação, as coisas que eu não concordava, o que eu fiquei decepcionado com a empresa, enfim. Ele falou que estava muito triste de me ver saindo, pediu desculpa e tudo mais, e foi isso. Como eu estava guardando meus dias para tirar férias e ir para o Brasil, eu tinha 16 dias de férias, e aí como eles não queriam pagar os 16 dias, eles falaram, olha, então você vai ter que tirar pelo menos 10 dias antes de você sair. E uma curiosidade, aqui na Áustria, a maioria dos contratos diz que você tem 3 meses de aviso prévio. Ou seja, acho que era junho, mais ou menos, que eu estava para sair, julho, enfim, não lembro. Mas eu tinha 3 meses de aviso prévio e isso está no contrato, na maioria dos contratos aqui. Então as empresas já sabem mais ou menos que quando você aceita uma vaga, eles vão ter que esperar pelo menos 3 meses para você entrar. E o meu contrato dizia isso. E aí eu fui na empresa, questionei se eles conseguiriam me liberar em 2 meses. Eles disseram que sim, mas que eu ia ter que tirar pelo menos 10 dias das minhas férias. Então, tirei as minhas férias, apliquei para o visto de novo, né? Então, tive que aplicar para o meu visto e eu já vou falar um pouco sobre isso. Então, foi isso. Apliquei para o meu visto de novo, porque o meu visto, como era atrelado à empresa anterior, eu não poderia simplesmente mudar de empregador. Eu teria que pedir um novo visto. Então fiz todo o processo de visto. Demorou 3 semanas, foi bem rápido assim. Só marquei um appointment lá no MA35, que é onde tem o Business Office, Business Immigration Office. E marquei, levei os documentos, apliquei, depois de 3 semanas recebi o meu novo visto. Gente, eu ia começar na nova empresa na segunda-feira, no dia 6, eu comecei, no dia 6 do 10. E aí, 2 dias antes de eu sair, na quinta-feira, o sócio que me contratou, que me trouxe aqui para a Áustria, me chamou numa sala para a gente conversar. Então, de novo, ele questionou por que eu estava saindo da empresa, o que tinha acontecido, que tinha muitos planos para mim. E aí ele pediu para eu repensar a minha saída e ficar. E aí eu falei, olha, não sei se você sabe, né, mas para imigrante não é assim que funciona. Eu já apliquei para o meu novo visto, faz mais de um mês que vocês sabem que eu estou saindo e meu visto já está aprovado, eu não posso simplesmente desistir e ficar. Eu preciso ver como que fica essa situação de visto, porque eu não sei nem por onde começar. E aí que ele falou, olha, não se preocupa, isso aí o RH dá um jeito. E assim, primeira vez que a gente veio, o RH não deu muito um jeito, né? A gente que teve que aplicar tudo lá do Canadá, que a gente teve que ir pessoalmente para outra cidade e pegar documento do Brasil e mandar por transportadora para o Canadá. Enfim, foi um caos, assim. Aí eu falei, olha, então tá bom. Isso era uma quinta-feira, voltei para casa, sentei com o Léo e falei, meu, e agora? O que eu faço? Porque, na verdade, eu não estava saindo da empresa porque eu não gostava da empresa, ou não gostava do trabalho, ou não gostava dos meus clientes. Eram coisas muito pontuais, assim. Eu senti algumas inseguranças lá que eu nunca tinha sentido antes, porque eu sempre trabalhei em multinacional e é muito diferente você sair de uma empresa muito, muito, muito grande, né? Ou sempre ter trabalhado em empresas muito grandes e ir para uma empresa pequena, sabe? Eu acho que até questão de comunicação é diferente, de estrutura é diferente, de fofoca é diferente, enfim, tudo é muito diferente, assim, sabe? E aí vim pra casa, conversei com o Léo, falei, e aí, o que eu faço, tal, não sei o que, enfim. Aí chegamos à conclusão que eu tava com a faca e o queijo na mão, né? Eles queriam muito me manter lá, eu gostava muito do trabalho, eu tinha finalmente entrado na área de TI, que eu sempre amei, e eu estava ouvindo finalmente o que eu queria ouvir do sócio que me contratou, e ele deixou muito claro que o que eu estava fazendo lá era realmente o que eles esperavam. E eu falei, bom, agora está nas minhas mãos, mas não vai ser tão fácil por causa do visto, né? E aí conversamos na quinta, eu e o Léo de noite, e eu falei, bom, eu vou então, como eu sempre fiz na minha carreira, vou jogar o meu preço lá em cima, porque eu não tenho nada a perder, e vamos ver o que vai ser. E aí foi o que eu fiz, mandei um e-mail para ele agradecendo, falando da minha preocupação com visto de novo, porque, né, na minha cabeça era, se eu for de novo na imigração, falar que, desisti, quero ficar onde eu tô, me devolve meu visto, eles vão falar, que palhaçada é essa? Não, então saia, né? Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Então, esse era o meu medo, e aí falei com ele, falei que eu aceitaria ficar assim, porque realmente eu gostava da empresa, gostava do trabalho, gostava do que eu fazia, gostava dos meus clientes,
mas teve toda aquela questão e agora eu tinha esse problema com o visto. E aí joguei lá em cima meu preço e falei, é isso que eu quero ganhar. No final das contas a gente negociou e chegamos num lugar bom para os dois, tanto para mim, que eu ia ter um aumento significativo, quanto para eles. E além do que, eu ia ganhar mais do que eu ia ganhar sendo gerente global nessa nova empresa. Ou seja, eu ia continuar sendo um consultor de sistemas, sem gestão de pessoas nenhuma, ganhando mais e tudo mais, e renegociei meus benefícios, enfim. Então, perfeito. Aí eu falei, tá, mas agora a gente precisa ver o meu visto. Isso foi na sexta-feira. E aí Deus é tão bom na minha vida que eu entrei no site da imigração para dar entrada no visto novamente, o meu antigo visto. E aí a menina da RH tentou entrar em contato com eles e tudo mais. Eles falaram que, na verdade, eu já deveria ter saído da empresa. No momento que o meu novo visto tinha sido aprovado, eu já deveria ter saído. Então, teoricamente, eu estava meio que ilegal, assim, no país. Porque eu não deveria estar trabalhando para a minha empresa antiga. Eu já deveria ter ido para a nova porque eu já estava com o novo visto. E aí eles deram duas opções. Ou eu ia para o novo empregador, ou eu saía do país enquanto aguardava de novo a análise do meu novo, antigo visto, ou velho, enfim, meu visto que eu já tinha, que eles iam ter que emitir de novo para mim. Bom, sair do país não era uma opção, né? Porque como que você sai do país do dia para a noite, fica esperando, não sabe o que vai acontecer, não tem salário nem nada. Conversei com o pessoal do RH e com o sócio lá e chegamos à conclusão de que vá para o novo empregador, entre na empresa, fique um mês e saia durante o seu período de teste. E aí, essa é outra curiosidade aqui da Áustria, que a galera leva muito a sério esse período de teste, assim. Porque na empresa que eu tava, um cara do RH entrou e, tipo, em 2 semanas ele deixou as coisas e falou, olha, não é pra mim, tô saindo, tchau, beijo, deixou as coisas e foi embora. Aí eu falei, gente, quem descobre como é a empresa, que não gostou da empresa em 2 semanas? Eu acho um período muito curto, assim. E no Brasil, geralmente você sai de um emprego, quando você entra em outro, você não quer sair, né? Porque a gente depende muito do dinheiro, né, no Brasil. E as coisas aqui funcionam um pouco diferente, assim. A galera é mais relax, assim, né? País de primeiro mundo, provavelmente eles guardam dinheiro e tem toda a assistência do governo, enfim. E ele simplesmente saiu. E aí depois eu fui descobrir que isso é comum, que as pessoas aplicam para várias vagas, e aí se no meio do caminho, durante o probation, né, que é o período de teste, se a pessoa não gostou ou se recebeu uma proposta melhor, ele simplesmente deixa o computador e vai embora no mesmo dia. Então as pessoas usam esse período de um mês aqui, que geralmente é o período legal aqui na Áustria, para você realmente ficar ou sair. Tanto que eu também conheci uma pessoa que foi mandada embora nesse um mês. Então também acontece, é muito frequente da empresa te analisar nesse um mês e decidir sair com você, entendeu? Então acontece para os dois lados, tanto para a empresa saber se deu um fit, quanto para você dizer se você gostou do trabalho e quer ficar e sair. Então alinhamos isso, que eu sairia durante o meu probation, porque como o aviso prévio aqui é de 3 meses, se eu não saísse durante o probation e ficasse esperando até sair o meu visto, eu ia ter que esperar 3 meses para voltar para outra empresa. Então, assim, ia ficar pelo menos 4, 5 meses lá na outra empresa para depois voltar. Então, o que a gente alinhou? Que eu iria para a nova empresa. A gente deu muita sorte que na sexta-feira eu consegui um appointment para segunda-feira. A gente foi lá, eu e a menina do RH, a gente aplicou, ela explicou tudo em alemão, enfim, aplicamos, saí da empresa antiga, deixei meu computador, falei, olha, guarda meu computador aí que eu tô voltando, não apague meus documentos, e fui para a nova empresa. Então no dia 6/10 eu entrei na nova empresa e eu já estava esperando o visto da outra. Só que assim, eu não podia falar que eu ia entrar e sair, porque para eles não ia fazer sentido. Então eu tive que ficar um mês nessa outra empresa, aprendendo os processos, falando com as pessoas, agindo como se eu fosse ficar lá. E assim, gente, foi um período muito maluco, foi muito estressante, porque eu odeio mentir, assim, e a minha sensação é que eu estava mentindo, né? Na verdade, eu estava omitindo que eu ia
sair, mas a sensação é que eu estava mentindo a todo momento. E as pessoas lá foram tão legais, super me acolheram e me ajudaram. E eu estava aprendendo um sistema novo, porque lá eles usavam Microsoft Dynamics e eu nunca tinha trabalhado com isso, então eu tive que aprender nesse um mês. E eu tinha funcionários abaixo de mim nessa empresa, então eu tive que sentar com eles, conversar sobre um monte de coisas. Então, assim, foi um período em outubro bem difícil psicologicamente, apesar de ser um período transitório aí que eu sabia que eu ia precisar passar. Quando eu cheguei lá eu pensei, gente, eu não posso gostar desse lugar, porque se eu gostar muito daqui, não tem como eu ficar aqui, porque eu já pedi de novo visto para voltar para lá, e aí a imigração vai falar, meu, você tá de palhaçada, né? E aconteceu que a primeira semana que eu cheguei, eu fiquei muito em choque, assim, porque as pessoas eram muito legais. A sensação que eu tive é que eu estava trabalhando no Brasil, assim, sabe? De tanto... uma sensação de conseguir fazer amigos no trabalho, e era um ambiente muito mais internacional do que eu estava antes, apesar de já ser uma empresa que o idioma principal é o inglês. Nessa empresa multinacional, eu tive muito a sensação que era um ambiente internacional e tinha muita gente latina, tinha brasileiro, e a gente conversava e ria e não sei o quê. Então, isso foi me pegando, né? E aí, obviamente, que a gente faz terapia para não enlouquecer, né? Então, durante outubro aí, o tema da minha terapia foi o trabalho, foi essa questão. E aí foi que eu ouvi do tipo, não, você precisa tomar uma decisão, porque tudo vai ficar mais fácil. Se você decidiu que você vai voltar, o fato das pessoas serem legais, você ter gostado da empresa, enfim, não vai fazer diferença. É só um detalhe, você precisa decidir de fato na sua cabeça. E aí foi que eu coloquei isso na cabeça. E aí, conforme foi passando os dias, eu fui vendo que realmente eu não queria mais trabalhar no financeiro, que eu não queria mais fazer fechamento mensal, eu não queria ser mais gestor, eu não queria ficar respondendo por pessoas ou ficar cobrando funcionário. Então, fui vendo que realmente a minha praia era trabalhar com TI, com projetos de TI e tudo mais. Então, eu fui trabalhando isso na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu tinha já muita coisa para fazer como gestor lá. Tive que aprender muita coisa também, porque eu não conhecia o sistema. Então meu chefe sentou comigo e isso me fazia muito mal lá, porque era do tipo, pô, o cara tá me parando o tempo dele para me explicar um monte de coisa, ele tá sendo super legal comigo e eu vou ter que sair, sabe? Como a gente tinha combinado esse um mês, a pergunta era, tá, e se meu visto não tivesse saído em um mês, o que aconteceria? A gente alinhou que se o meu visto saísse nesse um mês, eu simplesmente diria, olha, estou saindo, tal, obrigado, fui, e sairia. E se não tivesse saído, eu iria sair do mesmo jeito e aguardar em casa enquanto o meu visto saísse. E aí a nova empresa garantiria o meu salário enquanto eu esperasse. E aí eu estava pensando em sair no dia 5 de novembro, que é quando acabaria meu período de experiência. Só que, gente, estava ficando um negócio meio insuportável, assim, porque eu tinha minhas reuniões semanais com o meu chefe e a gente conversava sobre um monte de coisa e tudo mais, e ele queria me dar mais atividade e queria me explicar mais coisa, e eu não estava achando justo com ele e nem comigo, assim, de ficar perdendo meu tempo também, sabe? E aí, na quinta-feira, a gente teve mais um one-on-one, que foi o penúltimo dia do mês, foi dia 30? Foi dia 30, né? E aí ele já entrou na reunião falando um monte de coisa, passei tudo que eu tinha feito, que eu tinha conversado com a equipe, que tinha alinhado e tudo mais. E eu falei, olha, preciso te interromper aqui, que eu tenho mais uma coisa para te contar. E aí falei para ele que eu estava saindo da empresa durante meu período de probation, que eu tinha amado a gestão, tinha amado a equipe, a empresa, que tudo foi muito legal, mas que eu estava saindo por motivos financeiros, até porque quando eu tentei entrar lá, pedi um pouquinho mais e eles não conseguiram chegar nesse valor. E a empresa, para eu voltar, estava me oferecendo muito mais. Então, já conhecia a empresa, já conhecia o trabalho, enfim. Então, era inquestionável que eu teria que voltar. Ele ficou meio em choque, assim, falou que nunca tinha passado por isso, que inclusive para mim foi um pouco de novidade também, porque eu tinha entendido que aqui na Europa era muito comum isso, mas enfim. Então aí na quinta-feira eu avisei ele que eu ia sair, perguntei se ele queria que eu ficasse até dia 5, se eu poderia sair na sexta-feira mesmo, que era o último dia do mês, mas que dependia dele, porque no final das contas
Eu ia sair de qualquer jeito e eu não sei se fazia sentido ele ficar me explicando mais coisas, sendo que eu ia sair. Então, se ele quisesse que eu fizesse alguma coisa, eu ficaria até dia 5, mas na minha cabeça eu sairia dia 30 mesmo. Dia 31. E foi o que eu fiz. Então, no dia 31, deixei o meu notebook lá, deixei as minhas coisas e foi meu último dia. Então, avisei dia 30 e saí no dia 31. Mais ou menos como funciona aqui durante o período de probation. E aí, eis que essa semana que estou falando com vocês, eu fiquei em casa porque o meu visto não tinha saído, a gente tentou entrar em contato. A empresa que eu estou voltando tentou entrar em contato várias vezes com o Business Immigration Office. E é uma loucura, assim, porque eles que estão me contratando e o Business Immigration Office não dá informação para eles. Eu tive que dar uma procuração para eles conseguirem ligar lá e perguntarem do meu status, enfim. Então, realmente, não dá para entender. Cada hora eles agem de um jeito. E aí, no começo dessa semana, recebi um boleto no meu e-mail, e um e-mail em alemão que só dizia: favor se atentar ao anexo. Eu abri o anexo, era um boleto de 26 euros, que geralmente foi o que a gente pagou para retirar os nossos vistos todas as vezes aqui. Aí eu fiquei, significa que meu visto foi aprovado ou não foi, não sei. E, enfim, respondi e falei, tá, mas me dá mais informação, do que é essa taxa que eu tenho que pagar. Aí a menina respondeu de volta falando que, como o seu visto foi aprovado, é a taxa para você retirar. Aí eu fiquei, gente, mas todas as vezes que eu fui retirar, eu não paguei um boleto antes, eu paguei diretamente lá no caixa, né? O Léo, quando ele tirou dele, a gente pagou antecipado, mas as duas vezes que eu tirei o meu, tanto a vez que a gente veio, quanto que eu pedi para o novo visto, eles só falaram, traga 26 euros, o passaporte e o card anterior para a gente trocar. Então, não paguei nada antecipadamente. Questionei de novo, e aí a menina falou, olha, eu falei, tá, mas e aí? Já posso ir pegar? Quando eu posso pegar? Porque das outras vezes eu paguei aí, quando me mandaram a data do appointment e tudo mais. E aí a menina falou, olha, assim que você pagar, a gente agenda um dia e você vem buscar. E aí paguei ontem de manhã, respondi pra menina e falei, olha, então tá pago, fico aguardando. E aí no finalzinho da tarde ela falou, pode vir buscar amanhã às 9. Então hoje de manhã eu fui lá muito receoso, assim, parecia até que era uma pegadinha ou que, enfim. Fui lá pegar o meu visto, então já estou com visto de novo. E aí na segunda-feira eu vou voltar para a empresa anterior, que é o que eu fiz no último ano. Então, recebi essa promoção aí e é por isso que eu estou voltando e tudo isso que aconteceu na minha vida. E aí que entra a questão burocrática, né? Porque isso para mim foi muito novo e eu não vi nada disso na internet. Não sei se é tão comum as pessoas ficarem aplicando para vagas igual eu fiz, mesmo sabendo que eu não podia mudar de empregador. Mas eu queria vir aqui contar para vocês como foi esse processo. Então, contei primeiro a fofoca do que aconteceu, porque alguns amigos questionaram, tipo, como assim? Você mudou de empresa? Ou tá voltando? Ou o que aconteceu? Então, estou contando para todos os meus amigos aí que não sabem da história completa e para a galera que veio aqui, que acompanha a gente. Mas falando da parte burocrática, então, gente, se vocês vieram para a Áustria com Red White Red Card ou Rot-Weiß-Rot-Karte, em alemão, meu alemão péssimo, vocês precisam, durante os 2 primeiros anos, ficarem atrelados ao seu empregador. Então, no meu cartão, atrás, tem os dados do meu empregador, tanto da primeira vez, quanto da segunda, quanto esse novo. Eles não trocaram o status da minha carteirinha. Eu não tenho uma carteirinha igual a do Léo ainda, que eu posso trabalhar para qualquer lugar. Eu ainda estou amarrado ao meu empregador. Porém, eu não sabia que isso era possível. Enquanto você está atrelado, você pode sim pedir para mudar de empregador. O que vai acontecer é que você não vai simplesmente sair da empresa e ir para outra. Você vai ter que solicitar um novo visto. Então, vocês precisam fazer o appointment no site do MA35 como solicitação, né? Você vai preencher o formulário. Dessa vez foi muito mais simples, tá? Não demorou, não pediram 1 milhão de coisas igual da outra vez. Eles só falaram para eu levar o documento da nova empresa, o meu passaporte, um formulário preenchido por mim e é isso. Aí depois eles pediram entrar em contato com o empregador, né?
para confirmar que eles estavam me contratando mesmo, ou por que eles estavam me contratando. E aí, para eles pediram outras coisas, pediram antecedentes criminais, pediram meu diploma de novo, enfim, não sei se foi um pouco mais fácil porque eles já tinham todos esses meus dados, mas eles pediram de novo algumas coisas que eu já tinha, que inclusive eles não aceitaram dessa vez, não sei porquê, mas de qualquer jeito foi simples, eu expliquei no e-mail, mandei de novo em português, em alemão, e aí em 3 semanas saiu. E aí agora para voltar, demorou um pouco mais, assim, demorou umas 4 semanas mais ou menos. O prazo que eles deram era que em até 6 semanas eles dariam a resposta, emitiriam o visto. Então eu estava contando de novo com 3 semanas, mas demorou um pouquinho mais. E eu descobri hoje, olhando no meu cartão, que o meu visto está emitido desde o dia 30. Então no dia 30 eles já poderiam ter me avisado, mas enfim. E foi isso. E aí, falando um pouco da experiência, foi muito mais tranquilo do que vir de fato para cá. Como eu já estava aqui, então foi mais tranquilo mudar o meu visto. E até para voltar, a única coisa que acontece, que eu aprendi nesse processo todo, é que você aplica para o visto no MA35, que é o Business Immigration Office. Eles mandam para o AMS, que é o setor trabalhista daqui, e aí o AMS vai entrar em contato com a empresa que está te contratando, questionando por que eles estão contratando alguém de fora, algum imigrante, e não estão contratando ninguém localmente. Então eles ligam de fato, mandam e-mail, questionam se realmente não tem profissionais qualificados no mercado austríaco que conseguiriam entrar nessa vaga. E aí eles explicam que é uma pessoa muito qualificada, ou uma vaga muito específica que a gente não tem gente qualificada no mercado, enfim, de acordo com com os tipos de visto, eles vão justificar o porquê que estão contratando você. Então a menina da empresa me avisou, olha, o OMS já me ligou aqui questionando, eu já expliquei, mandei de volta, e aí o AMS analisa isso, depois eles mandam de volta para o MA35, aí o MA35 toma a decisão e emite um novo cartão. Então foi mais ou menos isso assim, tudo aconteceu uma vez por semana. Eu tinha algum update assim do meu visto, porque eu estava em contato com a menina da RH, então ela ia me dizendo, olha, eles me mandaram e-mail, olha, eles questionaram isso, já respondi, tudo mais. Então só para vocês saberem que isso acontece, se vocês estiverem no meio desse processo, saibam que é normal. Então vocês aplicam na MA35, vai para o OMS volta para o MA35 e a MA35 emite o visto. Então foi mais ou menos esse o meu processo, essa é a fofoquinha e a vida turbulenta do imigrante. Tudo que aconteceu no mês de outubro, e agora em novembro eu estou voltando para a empresa anterior. A galera aparentemente está desesperada lá, porque eu deixei um monte de coisas, né, para a nova pessoa que ia ficar no meu lugar fazer, mas como eles sabem que eu tô voltando, então eles ficaram me mandando mensagem falando que estava super ansioso para eu voltar, porque tem um monte de coisa acontecendo, enfim. Mas o importante é que eu tô feliz. Eu acho que as coisas estão funcionando bem para mim aqui na Áustria, graças a Deus. Comparado com há um ano atrás no Canadá, que eu estava assim, sem expectativa nenhuma, eu estava totalmente, sei lá, no fundo do poço, assim, não imaginava que um ano depois aqui na Áustria as coisas estariam muito melhores comparadas a um ano atrás, assim, a gente deu 180 graus, assim. Eu sei que pro Léo as coisas estão sendo um pouco mais difíceis e ele não tá aparecendo aqui porque toda vez que eu gravo, ele tá trabalhando lá no restaurante. E eu entendo também que, como ele não está no melhor momento, como eu também não estive no Canadá, é difícil vir aqui na frente da câmera e falar muitas coisas assim. Mas não desistimos ainda, ele está atrás do emprego, dos sonhos dele. Muita coisa tem acontecido, ele tem participado de alguns processos e tudo mais, então também para ele as coisas estão caminhando num passo um pouco mais devagar, mas estão caminhando. Mas saiba que tá tudo bem com o Léo, qualquer dia ele aparece aqui, talvez num vlog, ou pode vir falar da experiência dele. Mas é isso, eu tô aparecendo mais porque eu tenho tido mais tempo e sempre que eu vou gravar ele tá trabalhando.
Mas é isso, gente. Não sei se vocês querem saber mais alguma coisa desse processo do visto. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa, mas depois eu posso voltar também. Queria agradecer pelo apoio aí. Nos últimos dias a gente recebeu bastante novos seguidores e a gente está bem feliz e bem surpreso, porque a Áustria não é um país assim que, pelo menos eu ou o Léo, pensou em um dia se mudar ou migrar. E a gente tem recebido algumas mensagens de pessoas querendo vir para cá, ou que já estão aqui na Europa querendo vir para cá, ou que estão no Brasil, ou que estão em outros países totalmente desconhecidos pela gente, querendo vir para a Áustria. Então a gente está bem surpreso. A gente espera que a gente possa ajudar vocês. A gente adora receber mensagem de pessoas falando que estão vindo para cá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode tirar com a gente. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram também, a gente vai deixar as nossas redes aqui embaixo. E eu acho que é isso, gente. Olha, essa semana o que eu fiz basicamente foi decorar a casa. Então temos um sofá, que eu acho que da última vez que eu editei o vídeo eu nem tinha um sofá. Até semana passada a gente não tinha sofá. Então o sofá chegou algumas decorações e tudo mais. E aí depois que estiver tudo arrumadinho, aí eu faço um segundo tour do apartamento todo mobiliado para vocês. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por seguir a gente, por curtir, por comentar, por engajar. Não se esquece de se inscrever no canal para ajudar o nosso canal a crescer e entregar para mais pessoas. E é isso, gente. Beijos. Tchau!